Esse programa tem 10 seminários, como vocês sabem, então nós somente temos 2 seminários até o término do programa. Então, iniciando o nosso 8º evento da série de Liderança em Crise. Eu sou Ineli Cessna, CEO e fundadora do Instituto Next Level Leadership. Sou muito grata, como sempre, pela presença de todos vocês aqui e também por todos aqueles que estão recebendo o vídeo, vendo o vídeo e entrando em contato conosco. Agradecemos muito. O Instituto Next Level Leadership tem como missão capacitar líderes de dentro para fora. Isso significa que o Instituto busca capacitar líderes que cultivam a estabilização interna e assim possam projetá-la no mundo afora. O líder capacitado de dentro para fora é aquele que busca no seu melhor interno a fonte das suas decisões, do seu trabalho, dos seus relacionamentos e de tudo que participa e cria no mundo. À medida que demonstramos nossa liderança interna, oferecemos espaço para que outros também o façam. E criamos assim uma corrente de líderes capacitados de dentro para fora, um despertando o outro para a sua liderança interna. Eu fico muito feliz de ver participantes desse grupo aqui, do Liderança de Crise, já estabelecendo a sua liderança no mundo lá fora e criando iniciativas e processos e projetos de expansão dos ensinamentos que vocês aprendem aqui e de outros ensinamentos que vocês têm coletados durante toda a sua experiência. Mas parabéns para todos aqueles que estão prosseguindo com essa força de liderança que a gente está trazendo presente aqui. A liderança de dentro para fora também está baseada no conceito chinês de Yin e Yang. O Yin e o Yang representam a dualidade, representam forças opostas, quer seja o masculino, o feminino, o bem, o mal, o bonito, o feio, a saúde, a doença, etc. Essa dualidade é parte inevitável da nossa vida nesse planeta. E os ensinamentos do Instituto Next Level Leadership têm como objetivo principal entender a dinâmica dessas forças dualistas e alinhá-las de forma que uma complemente e fortaleça a outra. É como se a nossa vida nesse mundo se passasse na borda de uma mesa. De um lado fica o abismo e do outro a graça. A consciência de liderança que o Instituto Next Level Leadership oferece é como uma capa protetora na borda da mesa. Esse ensinamento do Instituto oferece ferramentas para que possamos reconhecer quando estamos chegando perto do abismo, para que possamos nos manter na graça e para quando cairmos no abismo, não nos machucarmos tanto e sabermos como retornar à borda e novamente caminhar em direção à graça. Os ensinamentos do Instituto são atraentes a líderes dedicados a alcançar um patamar mais alto de manifestação, com entusiasmo e motivação, baseado na clareza do seu propósito individual e no bem geral de todos. Isso acontece através do fortalecimento interno do líder, que, consequentemente, resulta em maior harmonia na sua vida pessoal, profissional e coletiva. Muito agradecida pelo privilégio da presença de todos vocês aqui, por vocês escolherem estar comigo nessa hora, nesse projeto, nesse trabalho. E se alguém estiver interessado em se aprofundar no trabalho que o Instituto Next Level Leadership está fazendo, por favor, me avisa. Vamos marcar uma conversa mais profunda, para entender como nós podemos oferecer a você o melhor serviço para o seu bem maior. Atualmente, nós estamos oferecendo, adicionamos um programa ao nosso leque de programas. Nós estamos oferecendo 4 programas. O Liderança de Crise, que é o que nós estamos participando agora, que vai terminar em 2 semanas. Vamos iniciar agora o programa Next Level Leadership. Esse programa não é um programa de mastermind, é um programa que envolve somente os eventos online, não envolve o coaching individual para cada pessoa. São 7 sessões de aula como essa que nós temos. São 7 meses
Na realidade, são 7 meses de aula, e em cada mês nós teremos 2 sessões. Então, a cada 2 semanas, nós vamos nos encontrar, como estamos nos encontrando aqui, online, com um currículo baseado no currículo do programa Mastermind, mas o currículo um pouco mais enxuto. E com um fórum comunitário, para que os participantes contribuam um com o outro, compartilhem ensinamentos, artigos, etc. Esse é um programa novo que está disponível para os participantes brasileiros. Vai ser feito em português. O programa Mastermind Next Level Leadership é um programa exclusivo em inglês atualmente. E é um programa que envolve o coaching individual, além das aulas mensais, mas está sendo oferecido somente em inglês. E o programa Liderando Líderes é oferecido para aqueles que se formam no Mastermind e que tenham interesse em se tornar facilitadores licenciados do Instituto. Também é um programa até agora só feito em inglês, mas se tiver interesse, nós podemos conversar sobre possibilidades de trazer para o português. Mas, no momento, o programa em português, que é a oportunidade para todos vocês aqui, é o programa Next Level Leadership, que nós vamos continuar entre outubro e maio com aulas mais profundas sobre liderança. Nós vamos começar o nosso seminário de hoje com uma revisão breve do que nós já vimos nas sessões anteriores. Nós começamos essa jornada falando sobre a observação neutra no aqui e no agora. A neutralidade na observação do momento presente é muito importante, porque traz um certo desapego ao passado ou ao futuro. Numa crise, quando olhamos para o passado, vemos que tudo mudou. E quando olhamos para o futuro, não sabemos o que há de vir. Por isso, nos sentimos perdidos, cautelosos, sem esperança. E isso ativa o nosso instinto. O instinto é a força interna que vê a vida de fora para dentro, olhando para o mundo lá fora como fonte de quem somos, de como vamos sobreviver e nos proteger nesse mundo. O instinto tende a nos julgar como vítimas do mundo lá fora, buscando a nossa preservação, a nossa proteção, a segurança e a sobrevivência. O instinto também tende a culpar o mundo lá fora pelos nossos julgamentos. E assim pode abrigar sentimentos de orgulho, raiva, desejo, medo, perda, apatia, culpa, vergonha e outros mais. No entanto, quando focamos no presente, no aqui e no agora, no momento presente, com neutralidade, acessamos a nossa intuição. A intuição é a força interna que vê a vida de dentro para fora, olhando para dentro de nós mesmos, para as nossas virtudes inatas, como fonte de quem somos e do que temos para manifestar nesse mundo. A intuição tende a nos posicionar como co-criadores do mundo ao nosso redor. A intuição aciona a nossa criatividade, buscando soluções criativas para o que está à nossa frente. A intuição tende a abrigar sentimentos de disposição, aceitação, esclarecimento, amor, alegria, paz, luz e etc. O instinto e a intuição são forças internas poderosas, mas que podem nos puxar para lados opostos, criando um verdadeiro cabo de guerra dentro de nós. A observação neutra no aqui e agora é a ferramenta que nos ajuda a identificar essa dinâmica interna entre forças dualistas, a fim de que possamos estabilizá-las. No nosso segundo evento, nós oferecemos a ferramenta de sucesso das ações minúsculas, porque a estabilização das nossas forças internas acontece pouquinho em pouquinho, através de ações minúsculas. E é o poder cumulativo dessas ações minúsculas
que nos faz alcançar resultados significativos que perduram por muito tempo. Quando uma crise acontece ou quando uma mudança aparece, a nossa normalidade se desvia, cria-se a polarização, a neutralidade se destrói e aciona-se assim o processo de adaptação. Nesse processo existem duas chaves importantes. A primeira é manter em mente com o que estamos nos adaptando. Nós estamos nos adaptando ao mundo ou o mundo está se adaptando a nós? E a segunda é estar ciente de que o mundo está refletindo de volta para nós as nossas próprias percepções. Essas duas chaves nos levam a buscar crenças construtivas e percepções elevadas que serão projetadas de volta para nós em forma de sucesso. Assim, transformamos a crise numa alavanca propulsora para o nosso crescimento, para o nosso sucesso, para o nosso próximo patamar de manifestação. O processo de adaptação requer confiança. No evento 4, falamos o que é a confiança, que significa confiança ou com respaldo. Falamos também em quem e em que colocamos esse respaldo. Vimos a diferença entre o cálculo de risco, que é o respaldo que depositamos em pessoas, circunstâncias e coisas fora de nós, e a confiança, que é o que depositamos em uma qualidade maior e melhor dentro de nós, que resulta numa mudança interna dramática do eu não posso, do eu acho que eu posso, do eu sei que eu posso. E essa confiança exige sacrifício, porque através do sacrifício nós aprendemos como e quando colocamos de lado aquilo que achamos que deve ser, para abrirmos espaço para aquilo que está destinado a ser. Por meio do sacrifício, nós nos colocamos abertos e dispostos a receber o que está destinado a ser como nosso bem maior, decorrente de uma inteligência suprema que nos dá vida e nos fortalece. O sacrifício cria o caminho através do qual a confiança pode se manifestar e preencher as lacunas. E o resultado disso é um profundo senso de graça e um conhecimento palpável de uma qualidade interior muito melhor e maior do que nós mesmos. Uma qualidade de algo sendo feito através de nós. O sacrifício, no entanto, não significa que ficamos parados esperando o que está por vir sem interferência nenhuma. O sacrifício significa que escolhemos, conscientemente fazemos uma escolha de lidar com aquilo que estiver à nossa frente com uma perspectiva elevada, esperançosa e corajosa, independentemente do quanto aquilo nos amedronta. O resultado natural da confiança e do sacrifício é a estabilização interna. A estabilização interna é o fim do cabo de guerra. É a união de forças internas aparentemente opostas em alinhamento, uma fortalecendo e complementando a outra. Assim, a estabilização é o alinhamento de nossas forças aparentemente opostas, como o instinto e a intuição, o ego e a alma, o humano e o divino. Não importa qual é o nome que atribuímos às nossas forças internas opostas. Através da estabilização delas, nós nos alinhamos e nos apoderamos de dentro para fora, gerando um equilíbrio interno muito maior e mais poderoso do que qualquer uma dessas forças sozinhas poderiam nos oferecer. Em outras palavras, a estabilização interna é um ato de serviço a nós mesmos. E o efeito colateral disso é que adquirimos força e sustentação para também servir aos outros, de forma que eles também possam fazer o mesmo, criando-se assim uma corrente de colaboração. Colaboração foi a ferramenta de sucesso da semana passada. Através da colaboração, nós somos capazes de alcançar coisas maiores e melhores e garantir que a estabilidade não se torne uma responsabilidade,
incentivando sempre a melhoria contínua. Nos negócios, a colaboração requer o compartilhamento da mesma visão, missão, valores e definição de sucesso. Pessoalmente, a colaboração é o resultado da contribuição que oferecemos para o todo e da harmonia da nossa visão, missão e valores pessoais com aquelas do grupo coletivo. A colaboração também implica diversificação, porque cada pessoa traz uma contribuição diferente para o esforço colaborativo em prol do bem maior. A colaboração é a consciência do serviço em ação, que começa servindo a nós mesmos através da estabilização e, em seguida, servindo aos outros. O grande perigo da colaboração é que algumas vezes nós começamos a nos identificar exageradamente com o grupo coletivo que pertencemos. E assim nós perdemos a perspectiva da nossa própria identidade. No Instituto, nós chamamos esse fenômeno de leadership, que significa, desculpa o palavreado, liderança de merda. Porque quando entramos em identificação exagerada com o grupo coletivo, nós abrimos mão de quem somos no nosso melhor interno. Nós sabotageamos a nossa identidade maior dentro de nós e alienamos o grupo na tentativa de protegê-lo. Isso se refere a uma intoxicação do poder, onde intoxicação significa em ação tóxica. O maior exemplo histórico disso é Hitler, que exerceu uma liderança altamente tóxica, sob a plataforma de criar uma raça superior para salvar o mundo. O antídoto desse perigo é voltarmos para o básico, voltarmos às condições que nos levaram à colaboração em primeiro lugar, ao nosso próprio ponto interno de estabilização. A ferramenta de sucesso de hoje é uma ferramenta cujo nome foi muito difícil de encontrar. Foi um desafio encontrar uma palavra que refletisse completamente o que eu quero dizer aqui. Então eu vou pedir para vocês que vocês não se apeguem tanto à semântica da palavra que eu vou apresentar hoje como ferramenta, mas sim à energia do que eu estou querendo dizer aqui. A palavra que eu escolhi para descrever a ferramenta de hoje é simplicidade. William Hazlitt, um filósofo inglês famoso no século XIX, disse o seguinte, ele disse, a simplicidade de caráter é o resultado natural do pensamento profundo. A simplicidade é resultado do pensamento profundo. Eu gosto muito dessa citação, porque ela expressa o tipo de simplicidade que eu estou me referindo aqui. Trata-se de uma simplicidade que tenha sido filtrada pela experiência, pelo tempo, testada pela vida, a fim de se tornar pura, clara, despretensiosa, humilde, descomplicada, autêntica, direta, eficiente e muito realista, como se fosse a água potável que vem da montanha. E antes da gente falar mais sobre isso, eu vou colocar aqui um breve vídeo que mostra o poder imenso de algo tão simples, claro e descomplicado quanto a água. E como a água pôde criar uma manifestação gigantesca e magnífica como o Grand Canyon. Então aqui está o vídeo de hoje.
O que mais me chama a atenção nesse vídeo é que a água, que foi o escultor da Terra ao formar o Grand Canyon, no entanto, não aparece em nenhuma das fotos que você está vendo aqui, não aparece, que são as fotos do final do filme. A água é completamente despretensiosa no seu imenso poder. Ela simplesmente continua com suas ações minúsculas dia após dia, até fazer uma escultura tão majestosa quanto o Grand Canyon. E ela não está ali se mostrando como a grande feitora de tudo isso, ela está ali embaixo, no rio, fazendo seu trabalhinho. Eu já visitei o Grand Canyon, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar o Grand Canyon, mas a experiência quando a gente está ali é que nós somos infinitamente minúsculos em comparação com o que a água fez acontecer ali. A água é simples, é transparente, é comum, é despretensiosa e, no entanto, é vital para a vida. A água compõe uma média de 60% do corpo humano e cerca de 70% da superfície terrestre. A água se infiltra em todos os tipos de superfície, deixando suas marcas. Bruce Lee se tornou um filósofo legendário e um mestre de artes marciais. Ele foi questionado uma vez sobre o segredo de suas incríveis habilidades em artes marciais. E o que ele respondeu foi: esvazie sua mente, desapegue-se da forma, seja como a água. Aqui está um breve vídeo do Bruce Lee traduzido para o espanhol. Eu espero que vocês possam, eu acho que dá para entender bem em português. Aqui está. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or creep or drip or crash. Be water, my friend. Está. Ok, então o que nós trazemos hoje é essa possibilidade de aprender liderança com a água. A liderança ensinada pelo Instituto Next Level Leadership é, assim como a água, demonstrada por ações consistentes, persistentes e integradoras, que apresentam resultados significativos, capazes de durar muito tempo após a ausência do líder. É a capacidade do fazer sem perder de vista o ser. Essa liderança está refletida na simplicidade e na elegância de pensamentos, ações e palavras. Na simplicidade que remove a desordem. Essa simplicidade se refere à eficiência, a não desperdiçar recursos com aparências, fachadas ou formas. Trata-se da clareza, da transparência e da singularidade, baseada no intangível dentro de nós, em integração com o tangível que está no mundo. Existe uma frase muito linda de uma poesia brasileira que eu não recordo o título, mas que diz: a beleza é a força e a graça na simplicidade. E eu colocaria isso da seguinte forma: a elegância é a força e a graça na simplicidade. Então, essa ferramenta de hoje é como nós podemos trazer esse nível de elegância, esse nível de simplicidade para tudo que nós somos, manifestamos, participamos no mundo. Alguns dos maiores exemplos que eu conheço do poder da simplicidade na liderança, eu aprendi na empresa multinacional que eu trabalhava. Os donos da empresa e a família que são donos dessa empresa,
Eram extremamente simples, práticos e despretensiosos. Eles me ensinaram que, apesar deles estarem no topo da lista das pessoas mais ricas do mundo, isso não os impedia de serem humanos, simples, autênticos, transparentes e, acima de tudo, humildes. Um dos 5 princípios da empresa é a eficiência, que é interpretada como desperdiçar nada e usar os recursos ao máximo. Outro líder incrível que eu admiro muito por incorporar essa qualidade de simplicidade é o meu marido, Michael Murphy, que está aqui hoje. Ele é meu exemplo de simplicidade. Como vocês sabem, o Mike era o presidente da empresa onde nós trabalhávamos. E a liderança dele na empresa era de profunda elegância e eficiência de pensamentos, ações e palavras. Ele não falava muito, mas quando ele falava, as suas palavras eram profundamente significativas. Ele era o braço direito dos donos da empresa, ele conversava com os donos da empresa, com os presidentes, da mesma forma que ele conversava com a recepcionista e os operários da fábrica, com a mesma sinceridade. E ele não gosta que eu falo isso, acho que ele não deve estar entendendo, porque eu estou falando em português, mas ele era uma verdadeira lenda dentro da empresa. Eu ouvi histórias dele sendo contadas por associados de vários níveis da escala corporativa, em vários países diferentes e em várias culturas diferentes. E a empresa em si tinha uma filosofia muito elegante e simplista, no sentido de que ninguém tinha um escritório. Não interessa se você era o dono ou o presidente, todo mundo tinha simplesmente uma mesa. E as salas de reuniões eram de paredes de vidro. Então, a todo momento, você sabia quem estava na reunião, você podia ver o que estava se passando na reunião, você podia caminhar para a mesa do dono ou do presidente ou do diretor, e era tudo muito aberto, muito simples, muito transparente, muito eficiente. E muito elegante. Bom, a peça inspiradora que eu escolhi hoje para vocês é uma música brasileira, por isso não vai precisar de tradução, ela está em português e a título, eu vou colocar aqui, novamente fazer o share do meu screen. Aqui está. E a titularidade dessa música é Se Pudéssemos Ser Simples. Receba a poesia desta letra como meditação, ou se vocês quiserem contemplar ou relaxar, ou simplesmente assistir o vídeo que está sendo mostrado aqui. Eu espero que vocês gostem. Aqui está. Se pudéssemos ser simples, como são os sonhos da menina que carrega as flores, como são as mãos de quem pega a terra, como é o trabalho de quem se muito, como são aqueles que esperam a chuva, como são as vidas de quem morre nela, como é a dor da mulher que fica. Se pudéssemos ser simples, como são as peças de uma outra vida, como são as cores de uma outra pele, como é a palavra de um velho sábio, como são os campos que na rua vendem, como são os versos de quem come, como as cinzas de quem quase nunca. Se pudéssemos ser simples, se pudéssemos ser simples, como a melodia desta canção.
Ótimo, então agora a gente vai fazer nosso exercício de reflexão. Meditar, contemplar, ou talvez responder a essas perguntas. Como a simplicidade poderia te auxiliar? E como você pode vivenciar mais a simplicidade? Obrigada pela participação de todos. Isso tem sido uma grande motivação na minha vida, nessas semanas todas. Eu espero vê-las, então, na segunda-feira que vem. Luz para a nossa semana, bênçãos infinitas e até semana.